Estamos de volta com o Jornal da Manhã, agradecendo a sua audiência e convidando você para participar no nosso chat do canal do YouTube, o canal da Jovem Pan Natal, e já preparar sua pergunta, porque a gente vai começar agora a entrevista com a nutricionista Renata Tonelli. Vai falar aqui o seguinte, sobre o carnaval, terminou quarta-feira, para alguns nem terminou ainda, tem gente que ainda está emendada a semana todinha, e naturalmente depois do carnaval vem a ressaca, né, Renata? Então a gente quer saber de você o que é que qual é a recomendação inicial que se dá para alguém que abusou tanto da comida como da bebida durante o carnaval. Muito bom dia, obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Arthur, bom dia, Patrícia, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. E aí, acabou o carnaval, né, como você mesmo disse, para uns ainda nem acabou, acaba emendando, e vem a preocupação com os excessos, né? Todo mundo comeu demais, bebeu demais, aí agora, o que fazer para chutar, para enxugar esse leite derramado, né? E aí, a gente tem que correr atrás desse prejuízo. A gente bebeu, comeu, inflamou o nosso organismo, né, com os excessos. E aí a gente tem que voltar à nossa rotina alimentar. Sem dietas super restritivas, né? Não adianta a gente passar fome agora. A gente foi, pegou, comeu bastante, bebeu bastante e agora vai... De hora para outra quer ficar sem comer durante muito tempo. Isso não vai funcionar, né? O que a gente tem que fazer é dar suporte para o nosso organismo, combater essas toxinas, eliminar essas toxinas. E aí a gente começa com um ponto super importante, que é bebendo água. Beber água é o nosso principal aliado para a gente melhorar nosso intestino, para a gente ajudar a eliminar essas toxinas, para a gente pegar os nutrientes e levar para dentro das nossas células, para fazer essa recuperação desse organismo, né, que está inflamado. E aí a gente tem que suprir o nosso organismo com os melhores nutrientes, que são os vegetais, as frutas, os legumes, as proteínas de alto valor biológico, né? Frango, carnes, peixes, ovos. E aí, voltando gradativamente à nossa rotina, sem muitas neuras, né? E como é que a gente deve começar aí? O café da manhã, o almoço, o que é que a gente pode priorizar? Você falou em não deve passar muito tempo sem se alimentar, e a gente estava conversando aqui, né, Arthur? Tem muita gente querendo saber. Sobre esse jejum aí intermitente, que se fala tanto, que tantas pessoas praticam, eu mesmo já fiz. O que é que você acha? Como é que esse jejum, ele é bom realmente? E como é que ele deve ser praticado? Então, para quem já pratica o jejum, é uma excelente estratégia para a gente voltar a praticar o jejum, né? Que às vezes num período desse como o carnaval, que a gente tá numa praia, que a gente tá em festa, a gente não consegue praticar o jejum. E aí, para quem já usa essa estratégia, é excelente para a gente voltar à rotina, né? Então, algumas pessoas preferem pular o café da manhã e já ir para o almoço. E aí, o mais importante, como a gente estava conversando aqui antes, é saber quebrar esse jejum. É suprir o nosso corpo de nutrientes, né? A gente vai aproveitar ali que esse período do jejum, que a gente deu um descanso gastrointestinal, né, para o nosso organismo. E aí nossa insulina tá baixinha e a gente não pode quebrar o jejum com uma alimentação riquíssima em carboidratos, em gorduras. E aí a gente tem que manter os nutrientes, quebrar o jejum com uma boa quantidade de proteína, de gorduras boas, com azeite, castanhas, os vegetais verdes escuros, o coentro excelente, que é assim... É um tempero que a gente tem fácil, né? É um tempero que a gente tem Usar. fácil acesso, ele é excelente diurético, antioxidante, vai ajudar também. E a gente, de repente, fazer um suco bem nutritivo, um suco verde, com vegetais, com cenoura, com abobrinha, com pepino, com chuchu, salsão. E aí a gente abre a geladeira. Que são os detox, é isso? São os detox. Então é importante a gente pode estar lançando mão de usar esse suco para quebrar o jejum e depois a gente já entrar numa refeição rica em gorduras boas e proteínas e uma super salada, ou legumes no vapor, ou legumes salteados, né, ali refogado. E aí quando for na nossa próxima refeição, a gente pode incluir um pouco mais de carboidratos, né? Mas o ideal é a gente quebrar o jejum realmente mantendo essa insulina baixinha, para que a gente possa sentir os benefícios desse jejum.
Ô, Renata, quando se fala em jejum intermitente, é um tempo prolongado sem se alimentar. Sem se alimentar. Qual é o ideal de tempo e o que é que alguma coisa você pode consumir nesse período, né? Sim, perfeitamente. Então, qual é o tempo recomendado? Claro que para cada pessoa deve ter algum tipo de variação, mas qual o tempo recomendado e o que é que se pode realmente consumir nesse período do jejum, para aquele surto efeito que a pessoa quer? Então, perfeitamente. Os protocolos começam com 12 horas de jejum, né? Então temos protocolos de 12, 14, 16, 18, até 24 horas sem se alimentar, né? E aí, o que é que acontece? Nesse jejum, a gente vai manter a insulina baixinha e aí a gente vai pensar, o povo complica muito, né? O que é que eu posso comer no jejum? A gente vai ficar em jejum, né? Então, o que é que a gente pode comer? Alimentos sem calorias. Aí, chás, café, água. Bateu em mim. Ainda bem, né? Mas sem café sem açúcar, né? Quando o açúcar é caloria, né? Não tá valendo, já não tá mais em jejum, né? Então, a gente vai fazer essa estratégia. De repente, uma limonada sem açúcar tá valendo. Tem algum suco aí, eu vou perguntar. Tá valendo, entendeu? Os chás nesse período pós-carnaval, chá de cavalinha, chá verde, chá de leão, que é um protetor hepático, e aí, né, o fígado está sobrecarregado, vale a pena a gente usar com moderação, com orientação nutricional. Também tem muita gente que se entope de chá e a gente já vê muitos problemas com isso, né? As pessoas estão usando indiscriminadamente e aí depois, em vez de fazer, em vez de ter o benefício, vai colher esse efeito a longo prazo, né? Então, assim, tem uma orientação nutricional, não adianta a gente ir pro Google, pra internet. A internet é maravilhosa para um monte de coisa, tá cheio de informação bacana. Mas também a gente não pode sair pegando essas informações e usando indiscriminadamente, né? A gente tem que fazer um filtro, usar com moderação, né? Usar ali 2 a 3 xícaras de chá no dia, já tá de bom tamanho, a gente variar essas ervas e aí a gente vai conseguindo eliminar esse excesso, essa retenção hídrica, né, que a gente ficou do carnaval. E você falou muito que a gente, então, para terminar o jejum, começa com um suco detox, né, faz o jejum de 12 horas. Para mim é o mais fácil, viu? É aquele da noite, né? Ficar sem tomar o café da manhã. Geralmente é o mais fácil mesmo. E aí a próxima primeira grande refeição, você já falou aqui sobre ter uma boa proteína, saladas, verduras. E quando entra o carboidrato? Quando é que a gente pode colocar o carboidrato? Em que momento é melhor colocar o carboidrato? E quais tipos de carboidrato? Existe algum carboidrato que você não aconselha? Perfeitamente. Então, a gente, como eu falei, né? A gente quebrou lá o nosso jejum ou com suco ou com a super salada no almoço com gorduras boas e proteínas de alto valor biológico. E aí, quando for na nossa próxima refeição, a gente pode incluir mais algum carboidrato a mais, que pode ser o carboidrato da própria fruta, pode ser as raízes, né, que são os carboidratos complexos, batata doce, inhame, macaxeira. E graças a Deus aqui a gente tem fartura, né? A gente deve eliminar nesse período pós-carnaval, evitar os carboidratos simples, né? Arroz branco, pão, né? Se o objetivo é eliminar esse excesso, então a gente cortando um pouco esses carboidratos, a gente consegue modular, deixar a insulina um pouco mais baixa, né? Usando os carboidratos complexos. A gente está conversando aqui agora com Renata Tonelli, nutricionista. Renata, nesse período do ano, depois do carnaval, começou a quaresma ontem, né? Muita gente usa esse período para fazer as suas penitências, a boa parte dela de caráter alimentício, alimentar. O que é que você recomenda para as pessoas que estão pensando em fazer aí a sua quaresma? São 50 dias de abrir mão de algo que realmente seja um sacrifício. É assim que a igreja disse. Não é para abrir mão de algo que não é sacrifício para você, tem que ser um sacrifício. O que é que você recomenda para que a pessoa possa cumprir a sua penitência, o seu exercício de fé, mas também não tenha prejuízos biológicos exagerados? Então, nutricionista também adora que os clientes às vezes façam essas penitências, né? Porque acaba aliando ali, né? Você tem um aliado porque você tá lá com uma intenção, né? Isso. Então, a pessoa geralmente quer o quê? Quer cortar um chocolate, quer cortar a bebida. Isso. Muita gente corta a bebida alcoólica, aí para nutricionista já é ótimo, né? Não vai furar, porque vai depois pagar a conta lá com o rapaz lá de cima, né? Então, assim, isso é ótimo, né? As pessoas, quem come muito chocolate, pode estar abrindo mão de comer esse chocolate, que é uma penitência, já vai ajudar quem come muito doce.
geralmente ficar sem bebida alcoólica e ficar sem comer açúcar, né? E aí é tudo que a gente quer nesse período. Mas então também nas frutas, né? Se for em excesso, também tá consumindo até açúcar. Até as frutas têm açúcar, né? Então a gente tem que ter cuidado com tudo, tem que buscar o equilíbrio realmente, né? Buscar orientação, saber quando a gente deve incluir cada tipo de alimento. Ter em mente também que esses excessos, a gente tá cheio de energia no nosso corpo, né? Tá cheio de glicogênio, então fazer um treino mais pesado. Se você corre 5 quilômetros, dá para correr 7 agora nesse período, aumenta um pouquinho o seu cardio, faz um treino de musculação mais pesado, porque a gente tá com essa reserva de energia, então a gente vai conseguir treinar mais forte. E aí também isso vai ajudando. Acelera o gasto, né? Olha aí. Exatamente. Henrique já entrou. Renata, eu tenho uma atividade muito intensa. Eu faço musculação, faço cardio pesado. E às vezes eu fico com medo porque eu consumo alguns alimentos bem sujos, digamos assim. Por exemplo, biscoito recheado. Pelo menos 3 vezes na semana eu devoro um pacote de biscoito. Mas eu gasto cerca de 1.500, 2.000 calorias diariamente praticamente. Eu queria saber se esse biscoito vai fazer tão mal assim quanto eu imagino. Vai. Não vai do ponto de vista dele correto, é isso mesmo. Você já leu as informações nutricionais, o rótulo do biscoito recheado, e gordura, né? não falta, sabendo, né? que o primeiro ingrediente é o que tem mais, carboidrato, né? açúcar, então, né? você vai lá ler, tá lá cheio de gordura saturada, de gordura trans. Então, assim, não é só o gasto calórico, não é só a ingestão calórica, o déficit calórico que vai ter importância, o equilíbrio, né? calórico, digamos assim. O tipo do alimento que você está ingerindo faz toda a diferença, porque vai dar uma resposta metabólica, né? Vai gerar uma inflamação. E aí não é só, mas eu consumo, mas como meu gasto calórico é alto, eu posso comer uma pizza, eu posso comer um sanduíche, eu posso comer batata frita, e aí eu vou ficar saudável? Não. Entendi. Não vai ficar saudável, né? Inclusive a gente já fala hoje em dia, existe obesidade metabolicamente saudável. O que seria isso? Uma pessoa que é obesa, que é metabolicamente saudável, que os parâmetros bioquímicos estão ok. E existe ao contrário também, entendeu? Aquelas pessoas magras, mas quando você vai ver, os exames bioquímicos estão todos alterados, né? TGO, TGP, colesterol, você já fez? Eu vou fazer meu exame assim que Fernandinha voltar, né? Porque eu preciso estar em jejum para fazer. Precisa estar em jejum. Então, assim, o biscoito realmente não seria tão interessante. Cortado. É um dos piores alimentos, inclusive, né? Ele é realmente cheio de açúcar, de gorduras, farinhas de aditivos, e aí vai. Mas também tem o lado do... Você também eu compenso, vegano, porque né? eu não sou vegano, mas eu tenho uma alimentação restrita a não comer bichos, né? Eu não como os bichos em si, mas eu consumo ovo e leite. E eu queria saber até que ponto isso pode me ajudar. Se tem algum benefício realmente, e eu compenso o déficit proteico, entre aspas, com outros tipos de proteína, como soja, grão de bico, feijão. E eu queria saber se a diminuição do consumo de gordura animal, por exemplo, da carne vermelha, pode me ajudar também no meu desempenho. Sim, pode, porque a carne vermelha também às vezes traz um pouco de inflamação pra gente, né? E então, quando você tira esse alimento, realmente a gente consegue modular um pouco essa inflamação. Mas o que é importante dessas pessoas que não consomem as proteínas animais, você pelo menos consome o ovo, né? É importante ficar acompanhando as vitaminas e os minerais, né? Porque muitas vezes a gente precisa suplementar. Eu suplemento B12. B12 principalmente. E aí tem que ficar sempre vigilante, né? Tem uma tendência maior a ter uma deficiência, né, dessa vitamina. E aí fica acompanhando e quando precisa suplementa, né? Porque suplemento já é o nome correto, né? Suplementar. Suplementar uma coisa que a gente não consegue atingir com a nossa alimentação. E aí a gente lança a mão do suplemento para a gente poder deixar tudo ali em equilíbrio. Então muita gente usa de modo indiscriminado até vitaminas, compra na farmácia, eu estou sentindo deficiência, mas não sabe se tá. Qual é o procedimento correto para você tomar uma vitamina? Exatamente, a gente fazer esse check-up, a gente dosar nossas vitaminas e minerais. E aí a gente não pode, principalmente em tempos de Covid,
virou moda, né? Aí eu suplemento. Você não suplementa vitamina D, não acredito. Você não suplementa zinco, você não suplementa vitamina C, então não é bem assim. Tem um exame que se faz para detectar quem Nos exames bioquímicos a gente consegue dosar, né? Os minerais, as vitaminas, e aí a gente vai ver. O nutricionista é um profissional também para isso, né? Vai ver as deficiências e a gente vai suplementar ou usar. Se a gente não consegue atingir com a nossa alimentação, que a gente tem as quantidades de ingestão diária necessárias, né? Existe essa recomendação. E se a gente não consegue atingir essa recomendação, é que a gente entra com a suplementação. Mas jamais se deve ir lá suplementar indiscriminadamente, porque fulano de tal usa e você vai usar também, vai na farmácia, o farmacêutico lhe oferece logo, né? Tem logo lá, na hora de você pagar, olha esse polivitamínico, olha o Covid aqui, a vitamina C. É tipo o cara que só toma vitamina C quando tá gripado, né? Exatamente, não vai adiantar, né? Seria mais pra, né? Pra gente prevenir. Exatamente, muito bom. Renata Tonelli, nutricionista, por favor, diga suas redes, onde é que o nosso ouvinte pode procurar seu trabalho. Faça aqui o seu merchan, fica à vontade. Então, ótimo, né? Vocês podem me encontrar lá nas redes sociais, @Renata Tonelli. Lá tem o link para, se quiser agendar a consulta. Renata Tonelli com 2 L's. Com 2 L, @Renata Tonelli. E aí lá mesmo tem o link, já entra e já fala direto comigo pra gente marcar essa consulta, pra gente poder correr atrás do prejuízo com responsabilidade, né? Porque não são só as dicas, né, que vai dar certo, né? Um plano alimentar individualizado, né? Cada um tem a sua necessidade e aí a gente consegue dar um direcionamento melhor, né? Porque há quem diga também que agora é um período entre o carnaval, vai chegar aquele período entre o carnaval... É a Semana Santa. Não, é o carnaval e o fim do ano. Aquele período, né? Ainda vem a Semana Santa no meio pra... Aí vem, Mas pelo menos a galera vai estar, né, fazendo as penitências. Eu espero que sem beber e sem comer açúcar, né? Cuidando um pouco mais de alimentação.